Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago uma informação, algum conteúdo que seja do seu interesse para o seu crescimento. E hoje não é diferente, eu estou aqui com a Luísa Reis, da Direto do Forno Bolateria. E ela vem contar um pouquinho sobre a empresa, a história da empresa. E será que ela vai contar para a gente os segredos desse bolo tão fofinho, tão maravilhoso? Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu me chamo Luísa, eu cheguei na Direto do Forno, ainda assim ali no peculiar, bem no timidez. Cheguei no processo de transição, porém a Direto do Forno já existe desde 2018. Ela já estava em processo com meu cunhado Renato e a gente estava em fase de crescimento. E ali a gente foi se adaptando, surgindo as novas inovações. E a loja foi expandindo e crescendo e hoje estamos com 4 unidades aí, espalhadas pela Zona Quatro Leste. unidades. E Luísa, interessante que assim, o Renato ele já gravou com a gente, contou a história desde que ele trabalhava no tempo da padaria, tudo, né? E a questão dos bolos. Fala um pouquinho sobre esse diferencial que vocês têm em termos da produção de bolos caseiros. Nosso diferencial é sempre procurando ali a qualidade, né, do produto, desde dos cortes, dos legumes, das frutas, em todo o processo também, né, para não perder esse gostinho tradicional do bolo caseiro. Então, a gente preza essa qualidade aí de estar entregando a produção diária, né, que é muito importante, produto fresco, porém com a sua data de validade específica, que é um bolo mais caseirinho, ele não vai conservante. Então, tem todo esse É processo. aquele bolo que a gente já vai lá pro café da tarde. É aquele bolo que une tudo, né? Você pode Bonito. tomar no café da manhã, no café da tarde, ali no lanchinho da noite. É assim, né, Luísa? A dica é a seguinte: compra pro café da tarde e esconde um pedaço pro café da manhã, ou já compra dois. Olha, há quem diga, viu? Tem que comprar dois. E me fala uma coisa, Luísa, essa expansão, né? A empresa hoje ela já tem 4 lojas, né? Então, assim, quais são os bolos assim que são os mais queridos, os mais pedidos? Os clientes também fazem os seus pedidos especiais? Fazem. A gente tem desde o do caseirinho ali, o bolo mais simples, que é aquele bolinho de fubá, desde aos extravagantes, que é aqueles bolo ainda com papel de arroz, com topper, que o pessoal vai inovando cada Hum. vez mais, né? Com temas diferenciais. Agora tem os temas vintage, né? Que tá voltando, bombando aí. Ah, Então, sim. O pessoal tá pedindo então para fazer bolão grande? bolo grande, aqueles bolos. Tem até os bolos mais pequenos, porém, aquela decoração mais vintage, sem muito glacê, com uma decoração mais Olha, nostalgia, né? Aquela escrita no que, bolo. Então, o pessoal tá. Então, a gente olha. acaba adaptando, né? E E os clientes também ajudam bastante. Eles, desde o começo, desde da inauguração da loja, eles sempre trazem aquela receita que os pais, os avós faziam. Então a gente sempre dá prioridade para isso, para a gente também poder aprender, né? Que a gente isso. aprende com eles também. É verdade. E essas receitas, que são receitas de família, quais são as receitas mais típicas, assim, que você já viu o cliente pedindo e falando, ah, a minha mãe fazia assim, ou a minha avó fazia desse jeito? Tem muito bolinho de fubá, né? O bolo de fubá eu acho que é um dos mais tradicionais, que busca a simplicidade também, né? Desde o pessoal que não tinha muita mão de obra, muita matéria-prima para poder trabalhar, né? E poder fazer o bolo em casa, então eles sempre procuram esses bolinhos, fubá, bolinho de mandioca, que é aquele bolinho Mandioca. ralado na raiz, bolinho de cenoura, né? Que é um dos mais tradicionais, então eles sempre buscam esse tipo Que de bolo. fazem essa conexão, né, afetiva, né? Sim, É algo eles. muito, muito importante, assim, muito emocionante, né? Vamos dizer até, né? Sim, eles sempre trazem isso pra gente, né? De sempre lembrar. E sem perder a essência, né? Que é muito importante. Isso. E assim, Luísa, quando vocês atendem o cliente e eles chegam assim, ah, eu quero fazer um bolo, por exemplo, de mandioca, né? Já teve algum cliente assim que falou, ai, isso aqui me lembra a minha mãe e contou a história? Também tem isso? Já, inclusive, eu tenho um cliente que ele é um senhor de Uhum. idade, ele tem até dificuldade de locomoção. A gente ajuda Hum. ele a entrar na loja e ele a sair da loja. Então, ele sempre conta a história da mãe dele fazendo o bolo.
na cozinha, aquelas cozinhas bem simples, com fogão a lenha. Então, da mãe dele ralando a mandioca, fazendo o bolo ali, mexendo com a mão na massa mesmo, literalmente, com o fouet, né? Que hoje em dia a gente não utiliza mais, É. mas a gente sempre conversa sobre isso. Então a gente tenta sempre transparecer para o cliente que a gente tem essa tradição ainda. Porém, hoje em dia existem outros equipamentos, né? Que acaba fazendo ali toda a parte bruta, né, da mão de obra, mas sem perder a essência sempre. Isso, aquela lembrança, né? Aquela nostalgia, aquela coisa da infância, Sim, né? sim. Se quem não come um bolo lembrando da infância, É né? verdade, é verdade. Ô, Luísa, e outra coisa interessante também é que vocês não têm só bolos, né? Apesar da gente estar muito essa ideia de direto do forno, bolo com cheirinho de casa de vó, coisa e tal. Quais são os outros produtos que vocês possuem hoje na loja e atendem os clientes? Olha, a gente tem desde os bolos mais caseirinhos, mais tradicionais, até os bolos de festa, bolos de pote, né? A gente trabalha com os bolos recheados, que é aquele bolo ali que une também o café da manhã, o almoço, o pós-almoço, né? Na verdade, a sobremesa. A gente trabalha também com as sobremesas, pudim, fazemos pavê, mousse. Tem também os morangos recheados, veio aí bombando agora o morango do amor, né? Isso. Então trouxe muita receita, muita tradição que ficou ali, né? Camuflada por um tempo. Então a gente tem desde o caseirinho até o mais extravagante. Isso. E tem um bolo específico que o pessoal daqui da região de São Miguel pede muito, né? Que é um bolo nordestino, que vocês foram atrás da receita? Sim, é o bolo brevidade, se chama. Eu particularmente o conheci quando viajei para Bahia. Então ali já o pessoal é muito tradicional lá para eles, né? Esse bolo. E nessa viagem a gente acabou aderindo à receita, né? Olha, E trazendo aqui para São Paulo. Então bombou, porque foi um o sucesso. pessoal conhece, né? O pessoal do Nordeste aqui é muito forte. Então eles conhecem. E tem o pessoal também que não conhecia, provou e gostou. A gente sempre deixa uma degustação com novidade, né? Então a gente sempre convida nossos clientes a ir até a loja para fazer a degustação, provar, né? Então eles gostaram bastante. Olha, foi o sucesso Sucesso. absoluto. E falando sobre o cliente gostar, 4 lojas, como se mantém o padrão de qualidade? Como que é atender nas 4 lojas e ainda ter essa essência que vem do fundador, né, desde o início? Como que é? É desafiador? Como que o cliente entende esse atendimento de vocês? Então, nós sempre priorizamos, né, esse atendimento mais humano com o cliente, estar sempre em contato com ele. Então, as nossas unidades, elas agregam bastante a qualidade, desde o produto que chega, desde o cliente que chega para procurar o produto até o pós-venda, né? Perguntar sempre para o cliente se ele gostou, se ele indicaria essa receita, se ele tem alguma sugestão, porque é sempre importante, às vezes, nosso ponto de vista diferente dos clientes. Então, as nossas lojas são muito acolhedoras nesse ponto, né? A gente tem muito contato, muita conexão com o cliente. O padrão de vendas, a gente procura deixar um pouco de lado, porque a gente gosta desse contato direto, a gente gosta de conversar, a gente faz muita amizade. As 4 unidades, assim, têm histórias excepcionais para contar. Ai, que E é essa delícia! conexão. Ah, eu peguei um bolo lá na Arthur Alvim. Olha, eu vim aqui na direto do forno da Cavoá. Então, eles conhecem muito, né? Estabelece um vínculo, né, com o cliente. Sim, gera uma confiança. A gente tem essa conexão com o cliente, então é muito importante. É, Então, a gente faz. prioriza bastante. Faz toda a diferença, Sim. né? E o cliente ele chega na loja e ele pode montar uma festa, então. Pode, E deve. deve. A gente tem uns kit festas, né? Que compõem-se de bolos de festa, docinhos, salgados, tudo fabricação própria. Então, qualquer unidade que ele for, ele consegue garantir ali o seu kit festa, desde o velinha, Bolo. bolo, refrigerante, um suco. Ele quer levar um bolo também para uma pessoa mais restrita, ele consegue. Então, ele não sai assim
decepcionada. Já com o kit completo, né? Já. É só comemorar, só cantar parabéns Sim. agora. E interessante também que vocês têm algumas opções de bolo que, às vezes, ele não parece um bolo de festa, mas vocês deixam ele com cara de bolo de festa, que foi até o caso de um bolo que o Renato fez, até no estúdio, de chocolate, né? Que ele diz que tem várias opções. Então, vocês também têm opções que são acessíveis ao público. E conta um pouquinho pra gente como que é assim produzir, né, com todo esse carinho, atenção, tudo, e de maneira acessível também. Sim, é muito importante, né? Porque quando a gente fala de trabalhar com público, trabalhar com bolos, as pessoas pensam, é mais caro, tem um preço mais exuberante, mas não. A gente tem desde do preço mais tradicional, mas ao mais elevado. Porém, a gente tem essas intermediações. Como a gente procura sempre atender o cliente e não deixar ele de fora de nada, ele quer comemorar, ele vai conseguir um bolinho mais simples, mas com todo capricho, amor e carinho, recheadinho para ele não perder nenhuma comemoração. Ah, isso é Sim, importantíssimo, né? Faz a diferença. E o cliente nota, né, sim, Luiz? O sim, cliente, ele nota, e é isso que aproxima mais o cliente, fideliza o cliente, isso é super sim. importante, né? E assim, com relação à parte de. Eu vi que vocês também têm algumas embalagens que são embalagens de papel craft, coisa assim, umas opções que seriam mais ecologicamente corretas. Isso faz parte também da mentalidade da empresa? Sim, faz parte desde um todo. Desde a embalagem que o cliente pega o bolo de festa, ela é reciclável, até o descarte. Até o descarte dos produtos orgânicos, das cascas das frutas, dos descartes dos legumes. A gente sempre pensa, né, nesse meio ambiente que a gente está hoje em dia, está muito difícil, né? De você conseguir esses descartes. Fora isso, também a gente trabalha com ah, aqueles auxílios da região. Então, a gente faz doações para eventos corporativos, né? E para a gente estar sempre ali a par, né, de pessoas que sempre precisam, né? Então, a gente procura estar ali com essa agregação. Igrejas, escolas. Com essa participação social, né, que é tão importante Sim, também, sim, né? sim. Ou seja, a responsabilidade social como um Como um todo, não é? todo, sempre. É isso mesmo. E me fala o seguinte, e o perfil do cliente na loja? Vocês atendem todo mundo? Todo mundo vai lá atrás de um docinho? Como é que é? Todo mundo. Olha, a gente tem cliente que foi desde o braço, desde o Olha, colo. Hoje já está com uns 4 anos. que Então a gente maravilha. atende desde a criança ao idoso, Todo até aquela mundo. pessoa que não pode mais se locomover à loja. Porque quando a gente trabalha com delivery, a gente Sim. entrega. Ela faz a ligação e a gente entrega. E vocês têm delivery próprio e também atende pelo iFood. E isso a gente aderiu às plataformas, né? Tem o iFood e a 99 agora também, né? Então a gente tem a nossa entrega própria nas nossas unidades e as nossas unidades também aderem às plataformas. Olha, ninguém fica sem bolo. Ninguém fica sem Ninguém bolo. fica sem bolo. Ô, Luísa, é assim, e você, né? No caso, desde que você iniciou, participou de todo esse processo de crescimento e expansão da empresa, assim, você se lembra de alguma história que te marcou muito, assim, nesse tempo todo? Algum cliente que chegou ali e, de repente, queria um docinho, mas saiu de lá você e o cliente com um ganho a mais de alguma história que te impactou? Olha, até ressaltei esse cliente que é um senhor, né? Um idoso. Ele sempre agrega nas histórias dele. Então ele desde da primeira visita à nossa loja, ele sempre me impacta. Porque ele conta da infância dele, das histórias, da falta de verba, né, que era muito inacessível. Recursos, assim. Sim, para você conseguir um bolo mais incrementado, você tinha que gastar bastante. Então, ele fala que a nossa loja, o nosso atendimento, ele deixa assim a gente emocionado. Ele me lembra muito meu pai, né, com as histórias. E por conta de aderir, a maneira da gente aderir, o processo dos produtos, do processo do atendimento. Então, ele impacta bastante pra gente. Para mim, pessoalmente, por conta né, do emocional, né? Lembra muito o familiar, o estar junto, a importância. Ele não sai de lá sem um bolo para as netas.
Ele faz questão de levar um bolinho para as netas. Então, ele sempre quer novidade. Aí me apresenta uma novidade, a gente apresenta para ele, mas sempre sem perder aquela raiz dele buscar sempre Olha, a infância, a né? Sempre busca a infância. infância. E isso acaba impactando a gente, né? Porque Sim, são histórias que, ao mesmo tempo que elas são carregadas de emoção, elas também trazem algumas lições, né? E isso é muito rico, é. né? Não há dinheiro que pague, né? Porque é algo que a gente carrega para o nosso pessoal e profissional também. A gente expande em todas as áreas. É, não é só sobre vender bolo, né? Não, nunca. É sempre da experiência. A gente busca sempre experiência. Olha, sensacional. Luísa, me fala uma outra coisa. Lá nas lojas, assim, como que é, a rotina da loja? O bolo, porque a gente chega lá na loja 9 horas da manhã, o bolo tá quentinho. Tem bolo todos os dias? Vocês produzem todos os dias o bolo? Pelo fato dele ser caseiro, então não tem conservantes? Como é que é essa rotina da produção dos bolos? Sim, todos os dias o quarteirão, né? Se exala com aquele cheiro maravilhoso de bolo. A gente produz diariamente. A gente prioriza sempre a qualidade de estar quentinho. A gente abre a loja bem cedinho. Então, para fazer essa distribuição também para as outras unidades, né? É, de o cliente saber que ele está comprando qualidade, preço justo, variedade. Então, ele tem o prazo de validade, né? Por ser um bolo mais caseiro, ele tem o nosso prazo de validade, a gente deixa sempre a par para o cliente, né? Então, ele sabe o que ele está comprando ali, qualidade, né? Um produto fresquinho, quentinho. Muitas vezes os clientes priorizam ser quentinho, né? Quentinho. A gente até brinca, como era antigamente, bolo quente dá dor de barriga. Olha, o bolo já é bom, quente, Quente. então a gente come inteiro, né? É, E me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho agora sobre esses bolos que são diferentões. Então vamos começar pelo resgate aí. Primeiro vocês fazem o bolo toalha felpuda na versão inteiro, né? Aquele que a gente estava acostumado a comer com papel alumínio, assim, né? Então tem esse, tem de ameixa. Fala um pouco mais sobre esses sabores. sim, como eu te falei que a gente não costuma perder a tradição, a Uhum. gente fez um resgate dessa receita do toalha felpuda e transformou ele em uma versão mais tradicional, que é um bolo que é para unir mesmo, para comer todo mundo. E a gente procurou essa receita e transformou ela em bolo. Até o Renato fez uma versão aqui ao vivo para vocês, de como a gente faz, né, o processo. E bolo de doce de leite com ameixa. Quem que não come aquele Hum, bolo de doce de leite com ameixa não lembra da infância? gente, Aqueles bolos de corte, né? Que a avó da sim, gente fazia, né? fazia. Então a gente resgata esses recheios, esses ingredientes e sempre traz para o cliente, né? Tem uns clientes que eles vão atrás desse recheio raiz, doce de leite com pêssego, doce de leite com abacaxi. Nossa! Eles gostam muito. E com essa adaptação, né, É, de tamanhos, né, variados, ele pode tanto pegar um bolo mais simples, recheado, quanto um bolo de festa, um bolo de casamento, um bolo para debutante. Então a gente transforma, né, esses pequenos gestos em grandiosos. olha, isso fica na mente do cliente, né? Fica. Muda. E me diz uma coisa, há bolos também para quem tem restrição alimentar. Então vocês também inovaram nessa parte, né? Indo pesquisar, indo atrás. E quais são os sabores que hoje vocês atendem o cliente nessa necessidade específica? Sim, a gente sempre se preocupando com o cliente, né? E eles também trazendo essa certa restrição, a gente buscou fazer essas inovações e ainda estamos buscando, né? Eh, o bolo zero lactose, que são para as pessoas restritas, né? Então a gente faz o bolo de laranja, o bolo de banana, o bolo de maçã, aqueles bolinhos mais integrais, as pessoas que Ah, não podem comer sim. farinha branca, né? Sem glúten, é o bolinho de ameixa, a gente coloca ameixa. Então são muitas opções. São bastante, é um cardápio assim bem expansível. E ainda a Olha. gente está treinando para poder adaptar mais receitas, o zero açúcar, como por exemplo. A gente ainda não trabalha, porém a gente está resgatando, está atrás de parcerias, nutricionistas, poder montar, elaborar
esse cardápio especial, né? Para não deixar literalmente ninguém de fora. Ninguém de fora. Vai pra festa, mas come também e tem Sim, é sempre variedade. importante. E com sabor, E né? com sabor, é É. verdade, né? Vamos. Quantas vezes, né? Já vi pessoas, assim, principalmente mais idosas, irem para alguns lugares, algumas festas, ah, não, isso eu não posso. Ah, tira o recheio, né? E é Sim, tão triste, agora acabou. Agora é. acabou. Esse problema não existe Não, mais. não mais. Sensacional, sensacional. E com relação toda essa parte de salgados, né? Que salgados que vocês oferecem hoje e também é fabricação própria? Sim, desde a massa, do recheio, a panificação, a armazenagem, toda fabricação própria. A gente segue as normas sanitárias, né, que é muito importante. Então a gente fabrica semanalmente e a gente faz as tortas também salgadas. Então, a gente tem várias opções, sabores, as tortas também. Se um cliente quiser um sabor específico, tem uns clientes que não comem catupiry, a gente retira, faz um pedido mais específico. Tem as tortas salgadas, né? E os salgados de festa. São um tamanho padronizados, né? Para aderir ali à sua festa. Então a gente trabalha coxinha, bolinho de queijo, risole, bolinho de calabresa. E estamos adaptando aí o Hum. nosso cardápio também. Nossa, mas tem muita coisa, Tem muita bastante opção. E opção. tem aquelas tortas grandes assim. Sim, tem a opção da torta, desde a torta mais individual, quanto a mais tradicional familiar. A gente faz também para aderir Olha. ali às pequenas e grandes famílias. E se vocês também atendem eventos empresariais, né? Sim, a gente tem uma parceria, tem uns parcerias, né, com algumas empresas e a gente tem um carrinho personalizado que a gente leva com os nossas sobremesas, nossos doces, nossos salgados. Então, vai ter sempre um diferencial ali. Então, o pessoal gosta bastante. Olha, que interessante. Luiz, olha, eu tô apaixonada e eu também sou suspeita para falar, porque eu já conheço. São quantos sabores de bolo hoje? Olha, no nosso cardápio, desde o caseirinho, É. desde o caseirinho até o tradicional, a gente se perde, porque a gente tá sempre se adaptando. Porém, ali são mais de 24 sabores dos caseiros. Dos de Nossa, festa, você pode adaptar recheios, né? Então, ali são, isso. dentre esses, uns 70 sabores de bolo. Gente, porque às vezes um chocolate mistura com um maracujá e um chocolate branco e uma Sim, fruta sim. e... E tem também os clientes que trazem também, né, a inovação. Ah, eu quero um recheio de doce de leite com coco. Ah, eu quero um recheio de maracujá com morango. Então, a gente procura sempre estar inovando. E quem é mais exigente? O adulto ou a criança? O adulto. O adulto? O adulto. A criança ainda tá meio conhecendo, né, os produtos, mas os adultos são mais exigentes. Mais Mais exigentes exigentes. e cada vez que ele chegar lá tem novidade, ele fala, é aqui que eu vou Sim, sempre pedir, porque aqui atendem, né? sim. E assim, e essa questão eu vi muito bonito, assim, eu até estava em uma das lojas um dia que chegou um senhor e ele só tinha o dinheiro para comprar um bolo simples, né? Ele queria ali, ele não tinha dinheiro para comprar um bolo de aniversário, né? E vocês foram lá e confeitaram ali, deixaram um bolo mais bonito para ele e ele até se emocionou, né? Então, isso acontece muito, assim? Sim, acontece bastante. A gente sempre prioriza, né? Esse atendimento mais humanizado. Então, a gente sabe que hoje em dia as situações estão muito difíceis, né? Então, a gente procura sempre entregar o melhor. Desde que se fosse um bolo simples. Então, a gente procura dar uma incrementada, colocar um item que vai dar um impacto diferente para ele. E o sabor também, que não pode perder. Então, desde esse cliente que ele tem mais a simplicidade, quanto mais exigente, a gente sempre procura adaptar, né? Para ele não sair, ah, eu só comprei um bolinho simples. Não, você está comprando uma experiência. É uma Isso. experiência que ele está saindo de um bolo com qualidade e experiência. Isso é fundamental. Fundamental. Luiz, ai, é tão gostoso falar com você, porque eu lembro de tudo que eu já comi lá na Direto do Forno, né? Então, eu vou pedir para você deixar os seus contatos, né? Falar onde as pessoas encontram, né? Nas redes sociais, como é que faz. E você é suspeita para falar de alguma loja também? Ou podem ir em todas que vão encontrar a mesma qualidade? Não, podem ir todas, que a qualidade é garantida. O atendimento também é garantido
Então, a gente está sempre ali à disposição do cliente. Sempre vai encontrar coisas gostosas Sim, e sempre. fresquinhas, não é isso? Então faz o seguinte, vira para aquela câmera ali e pode dar o seu recado final aí, convidando as pessoas para conhecerem a Direto do Forno. A Direto do Forno está de portas abertas. Para você que ainda não conhece as nossas lojas, vou deixar aqui nosso Instagram, @Direto do Forno Bolateria. A gente tem 4 unidades, uma na Avenida Cavoá, 381A, uma em Lausanne Paulista, temos também uma na Arthur Alvim, Avenida Esperantina, número 14, e na Avenida Pires do Rio, número 990. Então não tem desculpa para você não comprar, hein? Venha conhecer a gente um pouquinho. Maravilha! Bom, e eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui, contando todas essas delícias pra gente. Fica o convite, tá certo? Para uns próximos bate-papos, enfim. Muito obrigada, viu, Eu quem Luísa? agradeço. E a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais!